Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. O texto da nossa meditação é o texto de Filipenses, capítulo 1, dos versos 27 a 29. E eu convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura desse texto. Dia hoje em que já estivemos orando, jejuando, colocando-nos diante do Senhor para que Ele intervenha, para que Ele nos socorra. Nós confiamos em Deus. Nós temos o Senhor como nosso rochedo, como nosso refúgio. E sabemos que todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor nosso Deus. Como já disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando para o mundo resta o desespero, para o crente há a oração. Vamos ler, portanto, Filipenses, capítulo de número 1, versículos 27 a 29. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outro de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor amado, na Tua presença nós nos colocamos. Lemos, ó Pai, a Tua palavra e agora queremos ouvir a Tua voz, os Teus ensinamentos. Abra as nossas mentes e os nossos corações. Vá diante de nós, porque somos dependentes do Senhor. Assim oramos, confiados em Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Uma das datas mais celebradas nos Estados Unidos é o 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Nesses dias é possível ver muitos americanos nas ruas, nos parques, muitos fogos de artifício, em barcos que velejam pela costa. Nesse dia há muitos desfiles e muitos vestem as camisas com as cores da bandeira, por um amor patriótico, pelo sentimento de serem cidadãos norte-americanos. Historicamente, eles têm este patriotismo, eles são nacionalistas, e é um amor patriótico que surpreende a nossa compreensividade. Para o norte-americano, é um motivo de grande orgulho dizer: eu sou um cidadão americano. Para ele, ser um cidadão americano é estar acima do mundo, é fazer parte da maior força existente na Terra, é fazer parte de um povo superior que domina e que emprega o seu domínio pelos 4 cantos do planeta. Isso gera neles até mesmo um sentimento de superioridade e, quem sabe, não possamos até dizer um sentimento de arrogância. Certa vez, uma professora de Belo Horizonte me falou sobre a dificuldade que ela estava encontrando de integrar uma criança americana com as demais aqui no Brasil,
justamente por esse sentimento de superioridade. É claro que um caso só não é uma prova suficiente para tal argumento. No entanto, podemos ver em nosso dia a dia provas incontestáveis de que, se não todos, pelo menos uma boa parte dos norte-americanos se acham superiores aos demais povos. Que eles têm esse nacionalismo, claro que perdeu muito da sua força no decorrer dos anos e já não é mais como era antigamente, mas ainda assim é uma nação que se orgulha de dizer: sou um cidadão americano. Basta você ver os jornais americanos, as revistas, as canções produzidas e principalmente os filmes hollywoodianos. Mesmo que de um modo inconsciente, há esse sentimento e os norte-americanos eles crescem com ele, de pensar assim: olha, eu sou um cidadão americano. O fato dos Estados Unidos influenciarem tão grandemente o mundo faz com que eles tenham essa cidadania como um dos maiores privilégios que eles adquirem. E esse sentimento de grandeza e orgulho não é algo exclusivo dos americanos. Na verdade, esse sentimento é algo humano. Se o Brasil, por exemplo, fosse uma grande potência mundial, nós também defenderíamos com unhas e dentes a cidadania brasileira, nós também teríamos orgulho de dizer: eu sou um cidadão brasileiro. Nós seríamos, por exemplo, como os filipenses contemporâneos da época do apóstolo Paulo. Os filipenses, na época do apóstolo Paulo, diziam com grande orgulho que eram cidadãos romanos. Por quê? Porque o Império Romano era o império da época, o maior império já existente. E o título de cidadania romana trazia alguns privilégios, dava alguns status e fazia com que os filipenses se sentissem honrados. Eles foram colonizados por Roma. Eles não foram fundados pelos romanos. As raízes deles não eram romanas. Mas eles tinham um apego a Roma muito grande. E para os filipenses nada era mais valioso do que dizer: nós somos romanos. Era fazer parte do maior império, era fazer parte do poder. Por isso que os filipenses, mesmo não tendo raízes romanas, eles falavam latim, eles se vestiam como os romanos, eles usavam moedas que os distinguiam como romanos, e eles procuravam defender os ideais e a cultura romana. E justamente por esse sinal de fidelidade, essa colônia era considerada parte de Roma, e os seus cidadãos eram tidos como cidadãos romanos. Era para essa cidade também que iam os guerreiros romanos quando eles se aposentavam. E com o passar do tempo, Filipos se tornou uma cidade quase que puramente romana. E Roma, por outro lado, também tinha interesse nessa colônia, e tinha interesse nessa fidelidade, e até incentivava essa fidelidade. Não era a troco de nada que os cidadãos filipenses tinham o privilégio de ter de nascimento a cidadania romana, porque era uma cidade muito bem localizada geograficamente. Ela atendia aos interesses de Roma, depois se tornou cidade dos combatentes romanos. Então, Roma incentivava, os filipenses gostavam do incentivo e cada vez mais eles queriam ser parecidos com os romanos. Para eles era questão de orgulho e honra dizer: nós somos cidadãos romanos. E foi inclusive por conta disso que o cristianismo foi tão
mal visto naquela cidade. Era uma religião para os filipenses que atacavam os deuses romanos, que condenavam o culto a César, que não adorava o imperador. E, na verdade, os filipenses até viam os cristãos como ateus, porque eles não tinham nenhum Deus visível, como os romanos tinham. E por isso eles eram duramente perseguidos. Não era fácil ser um cristão em Filipos. Filipos também ele tinha uma raiz macedônia. Filipos foi fundada por Filipe II, daí o nome, Filipos. E ele tinha grande orgulho dos fundadores dessa cidade, tanto de Filipe II, que foi o fundador, quanto do seu filho, Alexandre o Grande. Filipos era uma cidade de soldados e, portanto, o nome desses ilustres generais, Filipe II e Alexandre o Grande, eram muito estimados naquela cidade de Filipos. A forma como eles conquistaram o mundo, como eles ganharam territórios, era contado e valorizado pelos filipenses. Talvez você esteja até se perguntando, mas o que tem a ver isso tudo com o texto que nós acabamos de ler? Qual a importância? O que importa esse orgulho da cidadania romana? Ou Alexandre, Filipe II? Todavia, eu acredito grandemente que o apóstolo Paulo, com a mente geniosa que tinha, ele possui em mente exatamente essas 3 características ao escrever essa passagem. Eu acredito que Paulo, quando escreveu essa passagem que nós acabamos de ler, ele tinha na sua mente a consciência de que os filipenses valorizavam a cidadania romana, que era motivo de orgulho deles. Paulo também tinha em mente a perseguição que era sofrida pelos cristãos dentro da cidade de Filipos. E Paulo ele conhecia as raízes macedônias, ou o valor que os filipenses davam, as técnicas de combate de Filipe II e Alexandre o Grande. E aí, de um modo muito perfeito e lógico, ele entrelaça essas 3 características que ele tinha em mente e as transforma em exortação para os crentes em Filipos. Sintetizando a minha linha de raciocínio, para vocês entenderem bem, eu quero dizer que Paulo, consciente da perseguição dos crentes filipenses, da dificuldade de seguir o Evangelho, sabedor do orgulho de cidadania romana existente entre eles, apela para suas raízes macedônias, a fim de que os filipenses defendessem uma cidadania ainda maior, a cidadania celestial. Ali eu acabei escrevendo cidadania. Eu vou repetir essa síntese. O apóstolo Paulo, consciente da perseguição dos crentes filipenses, da dificuldade de seguir o Evangelho, sabedor do orgulho que eles tinham de dizer são cidadãos romanos, ele então apela para as raízes macedônias que aqueles filipenses também tinham, para que eles defendessem uma cidadania muito maior que a romana, para que eles enxergassem que muito melhor que ser cidadãos romanos, eles eram cidadãos celestiais. Mesmo sofrendo tanto, mesmo passando por perseguições, da mesma maneira como eles enfrentavam as grandes dificuldades em nome de uma cidadania terrena, Paulo agora os chama a encarar uma cidadania superior, que é a cidadania celestial. E qual que é a ligação, aonde entra Alexandre e Filipe nessa história?
Eu acredito que nas ordens de Paulo, principalmente no que se refere às estratégias de combate que tinha Filipe e que tinha Alexandre. Paulo ele viu que a situação dos filipenses não era fácil. A luta que eles estavam passando. E sabia que eles ainda iam passar por muitas lutas ainda piores, que eles seriam perseguidos justamente por serem cristãos. E é exatamente por isso que no contexto anterior, se você puder ler depois o capítulo de número 1, você vai ver Paulo mostrando o seu próprio exemplo, como alguém que estava sofrendo por amor de Cristo, mas era um sofrimento que valia a pena, porque estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Seu sofrimento em favor do Evangelho de Cristo, até mesmo a sua abnegação por amor de Cristo, tudo aquilo que ele abriu mão, porque ele entendia o valor da cidadania celestial. Assim nós encontramos o capítulo de número 1. Já no contexto posterior, que é o capítulo 2, e vocês podem depois também ler com calma, vocês vão ver ele apontando para um exemplo ainda maior de luta por uma causa maior. E qual é o exemplo que Paulo apresenta no capítulo de número 2? O exemplo do próprio Cristo, que se abnegou, que se humilhou e lutou. E é justamente por isso que eles, os filipenses, também deveriam lutar e enfrentar todas as adversidades em nome do Evangelho. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Se você está com a Bíblia aberta, dá uma olhada no versículo de número 27. Há uma nota de rodapé, uma observação nessa expressão vivei. Talvez na sua Bíblia não tenha, mas na grande maioria das Bíblias há um destaquezinho nessa palavra vivei, do verso de número 27, e lá embaixo diz que vivei tem o sentido de portar-se como cidadão. Olha que interessante. Viu por que eu falei da cidadania romana? E viu por que agora eu vou falar sobre a cidadania celestial? Paulo tinha isso em mente. E agora está chamando aqueles crentes a se portarem como cidadãos, a defenderem uma cidadania muito maior que a cidadania romana, que é a cidadania celestial, a cidadania daqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Afinal de contas, lutar pela cidadania é muito mais que um dever, é um privilégio. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz ainda, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Assim como os soldados romanos estavam dispostos a darem a sua própria vida em prol da cidadania romana e pelos ideais romanos, assim também os crentes filipenses deveriam se empenhar em prol da cidadania, em prol do Evangelho pelo qual eles foram alcançados e se tornaram então cidadãos celestiais. E que Evangelho é este que Paulo tanto trata no primeiro capítulo? É o Evangelho de Cristo. As boas novas que revelam o que Deus fez em favor dos seus eleitos, a salvação obtida pela obra do Filho e os seus méritos que são aplicados a nós. O Evangelho é o próprio cristianismo que alcançamos com fé, na certeza de que fomos resgatados e selados. Podemos dizer mais, o Evangelho é o próprio Cristo, vem do próprio Deus, trazendo ênfase à sua imerecida graça, da qual nós somos feitos embaixadores. Este é o Evangelho que fazia dos filipenses cidadãos celestiais. E é este o Evangelho que implica em uma nova vida.
mais que cidadãos romanos, sejam cidadãos celestiais e portem-se como cidadãos do reino, cidadãos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Lutem por esse Evangelho e enfrentem as oposições que se levantam e se levantarem contra vocês. É como se Paulo dissesse assim: olha, levantem o pendão da pátria celestial de vocês e lutem por esta pátria. E o que os macedônios têm a ver com isso? Haverá alguma ligação com eles? Sim, na estratégia utilizada pelo apóstolo Paulo e a estratégia de ataque que era utilizada por Filipe II e Alexandre o Grande. É interessante, especulamos isso no texto, mas é interessante que as estratégias principais de Filipe II e Alexandre o Grande são aplicadas nesses versos da palavra de Deus. E aí nos dá a ideia de que o apóstolo Paulo está tentando trazer, eles tinham essas estratégias em mente, os filipenses. E Paulo tenta aplicar agora essas estratégias na luta espiritual de cidadãos celestiais. Eu mudei um pouquinho a ordem do texto, compare o texto na palavra de Deus com o texto que está logo aqui à minha esquerda, para que vocês possam entender de uma maneira mais didática, entender o que eu acabei de dizer. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Em primeiro lugar, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E número 2, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus.